consegue assistir. Espero que vocês estejam aí com papel e caneta, porque tem bastante conteúdo aqui para passar para vocês, viu? Então, vamos lá. Eu dei o nome para essa aula, né, de 7 bloqueios mentais, que são os bloqueios que eu identifiquei tanto em mim, né, eu sempre parto do princípio, quando eu vou montar algum material, de partir do princípio das coisas que acontecem comigo mesmo, né, e aquilo que eu fui identificando com os meus clientes nos processos de coaching também. Então, para começar, eu quero primeiro, né, me apresentar, falar rapidinho aí, que algumas pessoas acho que não me conhecem ainda, mas eu trabalho com desenvolvimento de pessoas já tem mais de 15 anos. Eu tenho uma consultoria, esse ano está fazendo 10 anos a minha consultoria, que é a DARH, e o meu trabalho hoje, nesses últimos 10 anos, o meu trabalho é ir nas empresas, dar treinamento. Então, eu faço treinamento de liderança, de atendimento ao cliente, desenvolvimento pessoal, e também eu atuo como coach de carreira e tenho cursos online também, né? Sou facilitadora de alguns cursos online. Bom, alguns avisos que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro, né? Maio agora a gente está fazendo 10 anos de empresa, então eu resolvi fazer algumas coisas diferentes para comemorar esses 10 anos, porque não é nada fácil ser empreendedor no nosso país, né? É um desafio, é desafiante. E ainda mais quando a gente resolve ser da área de desenvolvimento de pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2007 foi lançada uma pesquisa por Harvard e foi constatado que apenas 10% da população tem o que se chama de vontade de aprender. Apenas 10%. E eu trabalho, né, para atender esses 10% da população, né? E então, assim, é um número muito restrito. A gente hoje tem uma consultoria, uma empresa na área de treinamento e de desenvolvimento de pessoas e já consolidada há 10 anos, realmente é motivo para orgulho, para gratidão, né? É motivo para agradecimento mesmo, porque não é nada fácil. Quero aproveitar também nessa aula de hoje das boas-vindas, porque eu tenho o curso Carreira Fora da Caixa e também como uma forma de comemorar esses 10 anos, eu lancei uma turma de comemoração no mês de maio. E o pessoal está aqui nessa aula com a gente, né? A Júlia, a Cris, a Ana, tem mais pessoas que estão aqui fazendo a aula junto com a gente. E eu quero desejar boas-vindas para vocês. A princípio, eu tinha pensado em fazer essa aula como uma aula inaugural para os alunos do Carreira Fora da Caixa. A Rosângela também é aluna do Carreira. A Daia foi a primeira aluna do Carreira, finalizou em 2018, né? E eu acabei convidando ela para participar também hoje aqui com a gente. Então, a princípio, eu queria fazer essa aula como uma aula inaugural para o pessoal que acabou entrando nessa turma de comemoração. Mas quando eu vi que o conteúdo ia ficar tão legal, tão legal, tão legal, eu falei, eu vou abrir e eu vou chamar todo mundo para participar, né? Porque no online tem isso, a gente pode colocar mais pessoas na sala, tá? Um terceiro recado que eu quero deixar aqui para vocês, para as pessoas que desejarem receber certificado de participação, me manda um e-mail, tem meu e-mail aí, damaris.alfredo@darh.com.br, com o nome completo que eu vou emitir o certificado de participação dessa aula, tá? E eu vou sortear, né? Também, não sei se está aparecendo aí, que eu não estou conseguindo me ver. Eu vou sortear hoje, durante essa aula nossa, um livro meu, o Liderança Modo On. Só que eu não dou ponto sem nó. Para receber, né, para participar do sorteio, eu vou convidar vocês a se inscreverem. Tem 2 passos. O primeiro é se inscrever no meu canal no YouTube, que é Damaris Alfredo. Então, entra lá e se inscreve no canal. E tem que inscrever agora para a vida ser abençoada, que tem isso também. E tirar uma foto aí de você fazendo a aula, participando da aula e postar no Instagram. Pode ser no Store, só me marca. Damaris.alfredo.
me marca que a Brenda, né, que é minha sobrinha, não sei se todo mundo sabe, mas a Brenda é minha sobrinha e minha ex-personal assistente, né? Então, ela está aqui hoje me dando esse apoio também. Ela vai anotar aí os nomes e a gente vai fazer o sorteio no final. Eu sei que tem muitas pessoas que estão participando que já têm o livro. Então, se a pessoa ganhar, ela dá de presente para uma outra pessoa, porque ajudar as pessoas é uma das premissas da inteligência emocional e não tem nada mais do que nos dar prazer em dar presente para os outros. Então, se você ganhar e já tiver o exemplar, você escolhe uma pessoa bem bacana para presentear essa pessoa, tá bom? E eu vou mandar esse livro por correio para vocês, autografado e bem bonitinho, tá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Ontem eu fiz uma aula na BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. E eu usei esse slide, foi um dos primeiros slides para eu começar o bate-papo. E eu escolhi ele também hoje para a gente conversar. Por quê? Até o ano passado, até 2019, tem um treinamento que eu ministro já tem um tempinho, que se chama Gestão da Mudança. Todas as vezes que eu começava esse treinamento de Gestão da Mudança, eu colocava: o mundo está mudando, o mundo está mudando, o mundo está mudando. E aí nós entramos em 2020 e de repente a gente saiu do gerúndio, porque o mundo mudou. O mundo que a gente conhecia, né, já não existe mais. O mundo da forma como era já não existe mais. E a gente não sabe como que vai ser depois da pandemia. A gente já começa a ouvir falar do novo normal, mas a gente não sabe como vai ser. Uma coisa é fato para a gente, né? Essa situação que nós estamos vivendo, eu já gravei vários vídeos falando sobre isso, é uma situação traumatizante para todo mundo. Isso é fato. Por que é uma situação traumatizante? Porque foi uma situação que não foi criada por nós. Uma situação de trauma é tudo aquilo que não está na nossa mão, que nós não criamos e que tivemos que passar por aquilo. Então, cada pessoa tem uma forma de reagir a isso, né? Tem pessoas que estão levando isso super bem e tem pessoas que estão surtando. E tem pessoas que estão levando bem e surtando, levando bem e surtando, levando bem e surtando, né? Hora tá bem, hora surta, hora tá bem, hora surta, né? E tá tudo bem, porque tudo isso que a gente está vivenciando é algo que é muito novo para todo mundo, né? Aqui na Terra, até onde a gente sabe, não tem ninguém que já tinha passado por uma pandemia do tamanho que está sendo o coronavírus. Então, o mundo mudou. O mundo mudou a nossa forma de se relacionar com as pessoas, mudou a nossa forma de fazer negócio, né? Porque tem muitas empresas que de uma hora para outra teve que ir com tudo para o online, mudou a nossa forma de se relacionar com as pessoas, né? Tudo mudou. A gente está num mundo que a gente não foi preparado para ele, né? O mundo que nós fomos preparados para viver, ele já não existe mais. A gente foi criado para um mundo que, de uma hora para outra, deixou de existir. Ele já não existe mais. Então, muitas vezes, a gente vai ter essa sensação de estar perdido, né? De se sentir perdido, de se sentir sem norte. A gente vai ter isso. Até na questão emocional e mental, essa situação ela vai gerando na gente angústia, ansiedade, porque a gente está vivendo um dia de cada vez. Por exemplo, até ontem na aula eu falei sobre isso. Pessoal de São Paulo, da cidade de São Paulo, começou segunda-feira imaginando que ia trabalhar a semana inteira. Ontem de manhã saiu a determinação que ia ser feriado hoje. Então, a gente está vivendo um período que a gente não está conseguindo programar a nossa semana, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Então, tudo isso vai gerando mais ansiedade, mais angústia, aquele medo de que as coisas estão saindo do nosso controle, porque a gente não consegue enxergar a longo prazo, né? E quando a gente pensa em mercado de trabalho, a gente começa a pensar assim, tá, eu fui preparado para um mundo e esse mundo não existe mais. As minhas competências, as minhas habilidades
né? Os meus conhecimentos, foi tudo para um mundo que não existe mais. E agora? E aí eu achei interessante que em 2019, em novembro de 2019, foi lançado no Fórum Econômico Mundial as 10 principais competências para se viver em 2022. As 10 principais competências que um profissional deveria ter em 2022, que o mercado ia cobrar a partir de 2022. E eu cheguei até a gravar um vídeo sobre isso. Gravei em janeiro desse ano. E aí, quando entrou a pandemia, eu descobri que a gente dormiu em 2020 e a gente acordou em 2022. Porque as competências que eles falavam que seriam exigidas para 2022 se fizeram necessárias hoje. Estão se fazendo necessárias hoje. Né? Entre elas, né, dentre das 10, tem 6 aqui que eu destaquei como as principais para a gente viver nesse cenário que nós estamos. Pensamento inovador e analítico, aprendizado ativo e estratégia de aprendizado, criatividade, originalidade e iniciativa, resolução de problemas complexos, liderança e influência social e inteligência emocional. Então, aquilo que era necessário lá em 2022, de uma hora para outra, e assim, né, em 2019, quando foi falado dessas competências, nós teríamos 2 anos para desenvolver. E aí, de uma hora para outra, o mercado passou a exigir e a gente está no meio disso tudo. E para mim, de todas essas, o que eu enxergo que são as essenciais para nós, enquanto profissionais atuais e profissionais do futuro, é a inteligência emocional e a criatividade. São as 2 competências que a gente vai precisar. Né? Inteligência emocional, porque se a pessoa não tem domínio sobre as emoções, e entenda que ter domínio sobre as emoções não significa que você vai viver zen, que você nunca mais vai se estressar, que você não significa isso. Significa que você é uma pessoa que consegue identificar aquilo que você está sentindo. E tem muitas vezes que demora para você identificar o que você está sentindo, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, inteligência emocional é você ter esse domínio, a capacidade de você reconhecer as suas emoções, né? E lidar com isso. Isso é inteligência emocional. E quando a gente tem a inteligência emocional, a gente consegue ter criatividade. Porque quando as pessoas estão em desequilíbrio, ninguém que está em desequilíbrio consegue encontrar solução. Pelo contrário, porque no desequilíbrio a gente só enxerga pânico. E no pânico vem o desespero. E no desespero vem a negatividade. E na negatividade você liga o foda-se, eu vou morrer mesmo, eu não vou fazer nada. É basicamente esse processo, né? Vai falar, foda-se, eu não tô nem aí, vou morrer mesmo, né? Pra quê? Pra que eu vou me cuidar? Pra que eu vou fazer isso? Pra quê? Pra quê? Né? Não tem solução. Então, é na hora que a gente consegue trabalhar a nossa inteligência emocional, ter mais tranquilidade emocional, a gente consegue utilizar da nossa criatividade. A criatividade tem algumas definições, até o Murilo Gun, ele fala bastante sobre isso, que é a nossa capacidade de imaginar. Se a gente parar para pensar e enxergar a criatividade como a nossa capacidade de imaginar, é algo que já nasce com a gente. Porque nós, enquanto criança, né, se tem uma coisa que a gente tem, é capacidade de imaginar, de criar, né? Então, é algo que já nasce com a gente. À medida que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai criando os bloqueios, né? Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E vai deixando de criar novas soluções. Eu acredito que vocês devam concordar comigo que nesse momento o que todo mundo está precisando é encontrar novas soluções, né? Eu mesmo na minha empresa, nesse período todo aí de pandemia, o que eu tive que fazer, inclusive eu fiz um papel, peguei um papel, coloquei num quarto aqui em casa e minha empresa, né? Como que vai ser minha empresa agora? Eu tive que repensar tudo, repensar minha missão, meu propósito, minha visão, né? Quais são as dores dos meus clientes, porque o meu cliente de março, do começo de março, já não é mais o mesmo, né? Eu vendia para um nicho, e não que eu não vá vender para esse mesmo nicho, só que a dor desse meu cliente mudou.
E eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender e eu preciso adaptar a minha linguagem, adaptar o meu produto, o meu serviço para atender essa necessidade, né? Então, assim, nesse momento todo de pandemia, em vários momentos eu parei, eu olhei e falei, caramba, né? Como é que eu vou fazer agora? Até porque, se tem uma coisa, né? Nós somos seres de hábitos. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais de hábitos, mas é interessante falar nessa parte, que nós somos seres de hábitos. E como seres de hábitos, a gente se acostuma, quando a gente aprende alguma coisa e a gente vai repetindo aquilo se torna um padrão. Então, fica muito fácil a gente fazer as coisas, né? Vocês devem se lembrar da época que, se você é habilitado, da época que você, vou falar como a gente fala aqui, né? Tirou a habilitação, né? Tirou a carta, a gente fala aqui. Você deve lembrar da época que você você passou pelo processo de habilitação, né? Para se tornar um motorista. Eu me lembro, na minha época, eu ia dirigir e eu prestava muita atenção no que eu estava fazendo, né? Porque aquilo não era algo que era normal para mim, era muito fora da minha realidade. À medida que eu fui dirigindo mais vezes, aquilo se tornou um hábito, e muitas vezes hoje dirige sem prestar atenção no que está fazendo, né? Vai para algum lugar e de repente descobre que chegou naquele lugar. Então, nós somos seres de hábito. O nosso cérebro, ele dá um jeito de automatizar as coisas para a gente poupar energia. E aí, o que acontece? A gente acaba criando padrão para tudo. E a gente cria padrão para resolver tudo. Para resolver os nossos problemas, porque isso faz com que a gente fique na nossa zona de conforto, a gente se sinta mais confortável e gaste menos energia. E aí, nesse mundo novo que nós estamos passando, a gente precisa parar e repensar, o nosso trabalho, repensar a nossa função, repensar a nossa empresa, né? E isso requer muita criatividade. Então, quando eu vi essas competências, para mim o que mais me chamou a atenção foi essas duas, a inteligência emocional e a criatividade. E aí, falando ainda um pouquinho aqui do Murilo Gun, que ele até tem no YouTube, eu recomendo vocês procurarem um vídeo dele que se chama As Habilidades do Futuro. É uma série, são 3 vídeos, mas, vale a pena assistir. E nesse vídeo ele fala das 5 habilidades do mercado, lá está como as 5 habilidades do futuro. Só que eu já até coloquei as 5 habilidades do mercado atual e futuro, porque é daqui para frente, né? Então, dentro das 5 habilidades, a primeira é a inteligência intrapessoal, que é a nossa capacidade de se conectar com a gente mesmo, que é a inteligência emocional, que é onde a gente busca o nosso autoconhecimento. A segunda é a inteligência interpessoal, que é a nossa capacidade de se conectar com os outros. É a gente começar a entender, por exemplo, se você tem um negócio, como é que você vai se conectar com o seu cliente? Como é que você vai entender a necessidade do seu cliente e não só do seu cliente? Como é que você vai se conectar com as outras pessoas também, né? Porque uma coisa que eu sempre gosto de pensar, e isso me ajuda bastante, é que no meio de tudo isso, todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem com os recursos que elas têm. E às vezes o melhor do outro, a gente olha e fala, nossa, mas é só isso, é tão limitado, mas é o melhor dele. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se conectar com a dor do outro, com a necessidade do outro, né? E nesse mundo novo, a gente vai precisar muito disso. Inteligência criativa, que é a nossa capacidade de prover soluções, criar coisas novas. A inteligência intraartificial, que é a nossa capacidade de se relacionar com a tecnologia. E a inteligência aprendedora e educadora, que é a nossa capacidade de continuar aprendendo e ensinando. Essas duas últimas, a inteligência intraartificial, se a gente parar para pensar o quanto que a gente teve que aprender de uma hora para outra sobre tecnologia. Quantas plataformas novas que a gente não acessava e, de repente, precisou aprender e descobrir, mexer. Parece que todo dia você faz uau, né? Isso é novo para mim, isso eu não sabia descobrir isso.
E a inteligência empreendedora, eu gostei dessa definição do Murilo, porque a gente hoje está ouvindo muito falar da lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, né? A gente está, de um tempo para cá, eu tenho ouvido muito essa expressão, até na PUC tem um curso sobre isso, é um curso gratuito, e quem quiser, depois entra lá, é a PUC de meu Deus, RS, Rio Grande do Sul. Entra lá, tem um curso que chama A Mentalidade do Crescimento. Fala muito disso, Lifelong Learning. E um dos módulos é com o Leandro Carnal e um outro módulo é com o André Duá. Então, é bem legal esse curso, vale a pena, é um curso gratuito. E hoje tem se falado muito da nossa capacidade de aprender sempre. E o que o Murilo trouxe é a nossa capacidade de educar também. Porque não é só a gente aprender, mas a gente aprender e ensinar. E nesse mundo novo é isso o tempo todo, né? Porque a gente está, de uma hora para outra, a gente começou a ver, isso já vem há um tempo, mas agora, nessa quarentena, eu acho que isso ficou mais evidente ainda, o quanto que a gente está aprendendo através da internet. Tem live para tudo. Para tudo. Você aprende com criança, você aprende com pessoas mais velhas, tem live para tudo, para tudo. Então, assim, a gente está ensinando e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo também. Tá? Até aqui tá tranquilo, gente? Deixa eu dar uma espiada aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo assimilar bem? Deixa eu ver, chat. Deixa eu entrar aqui no chat. Vamos ver se tem alguma coisinha. Não vi nada por aqui. Acho que tá tudo bem, né? Dá um joinha aí, Ana, tá tudo bem? Tô te vendo. Tá. Kézia me dando joia, beleza. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. O Maurício também me deu uma joinha aqui, beleza. Então, vamos lá. Bom, e aí, diante disso, né, eu, nesses últimos dias, tenho estudado bastante, tenho me perguntado muitas coisas, já que a gente está nessa era nova, e é engraçado que, para muitas empresas, a quarentena, o corona, ele acelerou muitos processos, né? Tem uma empresa, por exemplo, que fazia já uns 5 anos que tinha desenhado o processo de home office, e a partir desse ano, eles iam começar a startar numa das áreas da empresa. E essa empresa, ela tem mais de 90 mil colaboradores no Brasil. E de uma hora para outra, eles iam fazer apenas numa área como piloto para testar. Ia ser apenas um dia na semana. E de uma hora para outra, essa empresa precisou colocar 50 mil colaboradores em casa de home office. Então, aquilo que eles iam fazer aos poucos acabou se acelerando e o negócio, né, aconteceu de uma vez. E aí, tudo isso, né, me leva a pensar em várias coisas. A gente está falando de futuro, a gente está falando, né, um dos slides meu lá atrás, eu falava da questão de o mundo que a gente foi criado, ele já não existe mais. E aí, essas coisas me levam a pensar que, de repente, a gente está trabalhando dentro de casa, de repente, a gente está fazendo home office. Não, é daqui. De repente, a gente está sendo cobrado pelas coisas, né? E, muitas vezes, a gente não sabe como fazer. Nesse mundo novo, 3 coisas, de tudo aquilo lá, e eu concordo com o Gun, quem sou eu para discordar dele, eu concordo com aquelas 5 habilidades, mas eu comecei a avaliar que tem mais coisas que vão ser exigidas e que a gente não sabe como fazer. Uma delas é a autonomia. A gente, de uma hora para outra, você estava num escritório e você foi trabalhar dentro da sua casa. Não tem ninguém te olhando. Não tem ninguém falando o que você deve fazer. E é engraçado que hoje eu estava lendo um livro e eu rabisquei esse livro demais, porque me lembrou uma frase do
do Mário Sérgio Cortella, que ele falava bastante, há alguns anos atrás, ele dizia assim, que nós estávamos vivendo na escola um processo da seguinte forma: a escola era do século XIX, porque o modelo escolar, professor, lousa e cadeira, era lá da Revolução Francesa, então era do século XIX, o professor era do século XX e os alunos do século XXI. E essa frase dele aí sempre me chamou muita atenção. E a pandemia colocou todo mundo no século XXI, né? Porque de uma hora para outra precisou escola, né? Até a Rosângela, minha amiga, estava contando aí, né, no comecinho, de como está sendo difícil, né, esse processo para os alunos e tudo mais. Mas de uma hora para outra todo mundo teve que chegar no século XXI. Isso me fez lembrar das empresas. Porque se a gente parar para pensar, o modelo de empresa, a empresa como provedora de recurso, ela é do século XIX. A liderança no sistema de gerenciar processo, de controlar, de falar o que tem que ser feito, é do século XX. E as pessoas, elas estão querendo hoje muita autonomia. Elas querem pensar. A gente vê, principalmente em processo de coaching, quantos clientes que procuram porque eles buscam sentido naquilo que eles fazem. As pessoas estão em busca de sentido. Então, as pessoas estão no século XXI. Então, parece que a gente não tem uma integração das coisas. Só que aí, mesmo a gente tendo esse desejo por buscar sentido naquilo que a gente faz, existe ainda muitas crenças, né, muitos bloqueios que impedem a gente disso. Por exemplo, até na aula de ontem eu comentei sobre isso. A gente fala de autonomia, a gente quer autonomia. Só que para muitas pessoas a autonomia é o quê? Eu quero decidir o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Aí não entrega resultado e se perde, né? Fica com aquele sentimento de procrastinação o tempo todo, aquela autocobrança que não produz resultado, que não gera resultado. E vai gerando mais angústia ainda nas pessoas. E, por um outro lado, a gente também tem aquela crença que nós fomos criados num modelo que se ouvia muito. Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido isso. O olho do dono é que engorda o porco. Já ouviram essa expressão? O olho do dono é que engorda o porco, né? Por favor, vou até passar aqui na telinha para ver, todo mundo balança a cabeça se já ouviu isso, para eu não me sentir muito velha. Já ouviram isso na vida, né? O olho do dono é que engorda o porco. E aí, o que isso significa para a gente? Peraí, se eu tenho essa mentalidade, se eu tenho essa crença que é o olho do dono que engorda o porco, agora eu estou trabalhando em casa. O dono não está me olhando, né? E aí? E agora? Ninguém está vendo. E tem muitas pessoas que estão se cobrando por conta disso, porque elas acham que como os outros não estão vendo o que ela está fazendo, mesmo ela trabalhando, o outro não está vendo o que ela está fazendo, o que está acontecendo? Ela está achando que ela não está produzindo, mas ela está produzindo. E aí isso vai gerando nela mais ansiedade, mais ansiedade. Aí a pessoa precisa ficar o tempo todo conectada, né? Ao invés dela estar em casa, dela, claro, ela vai trabalhar dentro de casa. A gente sabe que quem está de home office não está fácil mesmo. Mas ao invés dela trabalhar e definir o horário dela para trabalhar, ela vai se cobrando para estar o tempo todo conectada porque ela precisa mostrar resultado. E isso vai gerando um desgaste emocional. A outra habilidade é a habilidade da disciplina. E a gente tem uma definição muito negativa em relação à disciplina, porque a gente olha para a disciplina como algo negativo, no sentido, eu tenho que fazer, é chato, é enfadonho, é militarismo. A gente olha naquele sentido muito negativo da disciplina. Só que a palavra disciplina é uma das palavras que eu mais amo na vida, porque a definição dela significa disciplinado é aquele que é mestre de si mesmo. Aquele que é mestre de si mesmo. E nesse novo mundo, a gente não vai ter quem fale para a gente o que a gente precisa fazer. A gente precisa da disciplina para a gente ser mestre da gente mesmo
e poder fazer. Lembra lá do meu segundo slide? Nós fomos criados num mundo que não existe mais. A gente não foi criado nem com autonomia e nem com disciplina, porque a vida toda as pessoas sempre falaram para a gente que tinha que fazer, né? A vida toda. E agora, né, a gente está no mundo e fala, e agora, né? Agora está na nossa mão, né? Cabe a gente, né, decidir o que fazer com isso, né? E a inteligência emocional, por quê? Porque nesse cenário todo, cabe a gente também avaliar, analisar as nossas emoções. Bom, vou passar mais um slide. Aqui, né, tem uma frase boa, né, do Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Um dos artigos que eu li no final do ano passado foi exatamente sobre essa questão da gente desaprender, né? E nesse cenário novo que nós estamos, a gente vê o quanto que é necessário a gente desaprender para poder aprender. Era tratado nesse artigo que eu li, isso era tratado até como uma competência. O processo de desaprendizagem era tratado como uma competência, porque a gente vai se apegando tanto àquilo que a gente já sabe, que isso muitas vezes bloqueia a gente de aprender algo novo. Bom, agora a gente vai fazer uma interaçãozinha aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês entrarem num site que se chama mente.com. Aqui, ó, mente.com. E você vai usar o código 565894. Eu fiz lá pra gente, deixa eu parar aqui, eu fiz uma enquete. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu compartilhar por aqui, peraí. Cadê a enquete? Tá aqui. Ó, você vai entrar nesse site, mente, não sei se está todo mundo conseguindo, deixa eu colocar aqui, ó. Mente, menti.com. E você vai digitar esse código, 565894. E aí tem uma perguntinha aí para você, se você se considera uma pessoa produtiva. E você vai escolher uma dessas alternativas aí. Se você se considera, sim, totalmente produtiva, não. Às vezes, poderia produzir mais. Sinto que perco o foco e isso atrapalha a minha produtividade. Você vai escolhendo aí, tá? Quando vocês votam, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Pronto, a gente tem 14. Deixa eu ver como está aqui. Fica tranquilo, viu, gente? Que eu não consigo ver quem que está respondendo quem. Então, pode ir colocando aí à vontade. Só lembrando, né, que no final eu vou sortear um livro para o pessoal postar uma foto lá no Instagram e me marcar, tá? Pode ser no Store, marca lá. Legal. Ó, a gente tem aqui 21 pessoas responderam. Então, o que a gente está tendo aqui, né? Primeira, mais votada. Sinto que perco o foco e isso atrapalha a minha produtividade. E
uma cobrancinha aí que poderia produzir mais. É o que a gente mais tem aqui na votação. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Esse daqui é o nosso quadro. Beleza. Tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Bom, pelo que a gente viu aí, né, pessoal respondendo, as pessoas sempre têm quando a gente fala de produtividade, sempre tem esse quê de achar que poderia estar fazendo mais. Por que isso? Tem vários pontos. Um dos pontos é porque a gente atrela o conceito de produtividade. Se eu perguntar para você o que é produtividade, é bem provável que você traga o conceito da administração, que é fazer mais com menos. Resumindo, é isso. É fazer mais com menos, né? Então, é produzir mais com menor recurso. Uma empresa, quando ela é produtiva, é quando ela consegue aumentar as suas vendas sem ter que aumentar seu custo, né? Então, ela está sendo produtiva. E essas coisas que eu sempre falo, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente pega alguns termos, ou que é da administração, ou que é da mecânica, né? Como o estresse. O termo estresse é um termo da mecânica. O termo resiliência é um termo da mecânica. A gente pega essas coisas e quer aplicar na gente, né? E nós somos humanos e as coisas não vão dar muito certo, né? E na produtividade acontece o mesmo. Porque a produtividade, se a gente pensar em produtividade, o que é fazer mais, né? Vou fazer mais, mas vou virar um tarefeiro, sair fazendo um monte de coisa, mas e se aquilo não faz sentido para mim, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental da gente entender, que tem coisas que a gente já fez na vida, que no momento fez sentido, mas às vezes pelo momento que a gente está, não está mais fazendo sentido fazer aquilo. E a gente se cobra que quer fazer, que deveria fazer. Eu lembro de uma amiga minha, há alguns anos atrás, que ela tem um menininho, hoje o menino deve ter uns 5 anos, mas na época ele tinha 1 ano e pouquinho. E eu conversando com ela, quem me conhece sabe que eu faço atividade física e eu gosto de fazer de manhã, mas isso é o que funciona para mim, eu gosto disso, né? É o que dá certo para mim. E eu conversando com ela, eu comentei que eu levantava cedo, ia fazer atividade física. E ela, numa lamentação, ela olhou para mim e ela falou assim, nossa, eu que estou totalmente parada. Isso porque ela trabalhava, tinha uma criança, um bebê, vamos dizer assim, de 1 ano e pouco. Eu que estou totalmente parada, porque, olha, eu não estou fazendo atividade física nenhuma. Quando ela falou aquilo, eu olhei para ela e falei, jura que você quer comparar mesmo a sua vida com a minha? Jura que você quer fazer isso? Né? Eu não tenho filhos, o meu corpo funciona diferente, eu tenho facilidade de levantar cedo, tem gente que não tem, mas jura que você quer colocar a sua realidade na minha realidade, se sentir mal com isso? Aí ela parou, olhou, eu falei, filha, você tem um bebê para você correr atrás, a sua realidade é diferente da minha. Mas a gente faz muito isso, a gente compara muito a nossa realidade com a realidade do outro e se cobra. A gente compara muito o pique que a gente tinha aos 30 com o pique que a gente não tem agora aos 40 e se cobra. Fala, nossa, mas eu fazia muito mais com 30, tá? Mas você era 10 anos mais jovem, né? Às vezes você não tinha filho, agora você tem filho. Às vezes você não trabalhava do jeito que você trabalha, agora você trabalha. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas a impressão que dá é que a gente sempre está se cobrando e se comparando, cobrando e comparando. E aí, uma das definições que eu vi sobre produtividade, que é de um cara que é criador do método, ele falou assim, ó, todo mundo já é produtivo, mas não basta ser produtivo, é preciso ser produtivo em coisas mais relevantes. Quando eu vi isso, eu falei, cara, isso daqui para mim também. Né? Quando as pessoas dizem preciso ser mais produtiva, o que elas querem dizer é preciso conseguir criar mais coisas com menos esforços. E o criar mais coisas não é fazer mais coisas, é fazer coisas com mais sentido para a gente.
E às vezes aquilo que é mais sentido para a gente não é sentido para o outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? É aí que entra a inteligência emocional, é aí que entra o autoconhecimento. Às vezes, ser produtivo é não fazer nada. É não fazer nada. É deitar um dia à tarde e assistir um filme, né? É ficar de boa, né? Porque isso vai gerar mais energia para você. Tem um livro que eu tenho ele até aqui, que eu li ele recentemente, que é um livro, esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a telinha, ó. É Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Ele é um livro bem técnico, porque ele ensina essa técnica do Scrum, que é uma técnica para acelerar os processos dentro das organizações. E esse livro, ele fala muito dessa coisa da gente buscar um propósito naquilo que a gente vai fazer, né? Porque não é isso dentro de empresa, é isso na nossa vida, não é a gente fazer por fazer, mas por que eu estou fazendo, né? Porque eu vou fazer mais coisas, mas por que eu estou fazendo isso? Eu acho que quando a gente começa a trazer essa clareza para a gente, as coisas vão ficando mais leves. E aí, a frasezinha boa aqui do Freud, né, que é o pai da psicanálise, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Eu acho que o grande problema que pega aí na nossa produtividade é a questão da gente, como eu falei ali atrás, né, se comparar e se cobrar. A gente se compara porque a gente quer ser bom, a gente quer ser bom, a gente quer ser bom, e nisso a gente poderia ser muito mais leve, né? Muito mais tranquilo, né? Produzir mais. Até a hora que eu falei do livro, eu ia comentar sobre isso. Numa das partes do livro fala que quanto mais a gente está, quanto mais cansado a gente está, pior são as nossas decisões. Isso foi comprovado, teve um estudo que foi comprovado que os juízes, por exemplo, se eles estavam muito tempo sem comer, sem descansar, eles costumavam ser mais duros nas decisões deles, nas decisões que eles tinham que tomar lá, em julgar. Nas decisões que eles tinham que julgar. Então, nesse estudo foi comprovado da importância que a gente tem na questão da gente poder descansar, né? Quanto mais descansado a gente está, mais produtivo a gente vai ser. E na cobrança que a gente vem nesse mundo frenético, a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Se você não estiver produzindo, você não está dando resultado, né? E isso é ruim, isso coloca a gente numa cobrança o tempo todo. E é por isso, quando eu fiz esse slide, eu fiz pensando nisso, né? Se a gente aprender a olhar para a gente, a não se comparar tanto com as outras pessoas, claro que às vezes não é questão da comparação, a gente precisa de modelos para admirar. A gente precisa olhar outras pessoas para se inspirar, é diferente. Porque às vezes você vê uma pessoa que faz alguma coisa que você fala, poxa, essa pessoa me inspira. E isso prova, eu sempre falo, né? Que as pessoas que a gente admira, elas simplesmente provam para a gente que a gente também é capaz. Porque se a gente enxerga que alguém faz alguma coisa, significa que você também tem condições de fazer, né? Então, aquilo te serve de inspiração. Isso é inspiração, não comparação. A comparação é quando você olha para a vida do outro e você olha para você e fala, nossa, ele faz tanta coisa e eu nada, né? Aí isso te leva para baixo. Agora, a inspiração, você olha e fala, nossa, que legal ele faz. Será que eu também consigo fazer? Eu acho que eu consigo. Eu tenho uma crença comigo, que eu falo que é uma crença muito poderosa. Eu penso assim, se é possível para um, é possível para todos. Claro que tem pessoas que vão precisar de mais tempo para se desenvolver, né, para desenvolver a competência, mas se um consegue, qualquer ser humano pode fazer, né? Então, isso daí acaba potencializando e não minimizando, né? Não bloqueando, tá? Bom, e aí agora vamos entrar neles, então, que eu acho que vocês estão bem ansiosos, né, para falar aqui dos 7 bloqueios mentais.
Então, o bloqueio é tudo aquilo, é todas as historinhas, todas as crenças que a gente acaba contando para a gente mesmo e que impede a gente de ser mais produtivo. Mas entenda a produtividade no sentido de você fazer coisas com mais sentido para você. Não você fazer mais, mas você fazer coisas com mais sentido para você. O primeiro bloqueio mental, e agora eu quero que vocês vão anotando aí, e vocês vão colocando se você tem ou não tem esses bloqueios. Ó, lembra que eu falei que eu montei essa aula baseado nesse ser humano que está aqui na sua frente, eu mesma, tá? Então, você vai dizer, você vai olhar, avaliar se você tem ou não tem. Então, vamos lá. Primeiro bloqueio, o bloqueio da dúvida. Então, pintou aquela ideia, né? Aquela ideia bacana, nossa, eu vou fazer tal coisa. De repente já vem aquela, mas será? Mas será que isso vai dar certo? Será que isso é legal? E o bloqueio da dúvida, ele sempre vem encarregado de uma insegurança e de uma incerteza. E muitas vezes ele precisa de alguém para validar. Você precisa de alguém para falar, não, vai porque isso é bom, isso vai dar certo, né? Então, o bloqueio da dúvida é o primeiro. É a hora que você pensou em alguma coisa, ele já pinta ali na sua cabeça. Nesse caso, é sempre bom, caso isso aconteça com você, é sempre bom você ter o tribunal da autoconfiança. Acabei de inventar. Já que tem o bloqueio da dúvida, insira o tribunal da autoconfiança. O que é o tribunal da autoconfiança? Escolha algumas pessoas que você sabe que tem bom senso, né? Que você sabe que vão servir como apoiadores para você. E chama essas pessoas para conversar. Fala, nossa, eu tive uma ideia, pensei em fazer isso, isso, isso. Né? O que você acha? Aí no Tribunal da Autoconfiança, essas pessoas vão fazer o quê? Te dar um pouco mais de energia e aí você vai para frente com a sua ideia, com aquilo que você tem em mente em fazer. Então, primeiro bloqueio, o bloqueio da dúvida. Segundo bloqueio, perfeccionismo. O que é o bloqueio do perfeccionismo? E tem muita gente que sofre desse bloqueio. O bloqueio do perfeccionismo é: eu só faço quando está 100%. Se não tiver 100%, eu não entrego. Só que tem um grande problema do perfeccionismo. O padrão do perfeccionista é muito alto. E aí, tudo que faz nunca é bom o suficiente. E ele fica preso nesse bloqueio, porque ele sempre acha que não tá bom. E o pior do perfeccionismo, né, do bloqueio do perfeccionismo, que ele vai gerando na pessoa sempre um sentimento de frustração. A pessoa sempre tem autoexpectativa e frustração. Autoexpectativa e frustração. Porque ela coloca uma autoexpectativa nas coisas e nunca é atendido. Porque o padrão dela é muito alto. Né? E nada, nem ela consegue, nem os outros conseguem. Então, ela fica presa sempre nesse bloqueio. Tá? O bloqueio da opinião alheia, né? Que é o bloqueio, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? E olha, eu vou falar, esse daí é um que sempre passa na minha cabeça, mas eu sempre mando ele calar a boca. Hoje de manhã mesmo, eu fui gravar um vídeo no Face para chamar o pessoal para participar da aula, e eu tinha acabado de treinar aqui em casa. Aí eu peguei o celular, eu comecei, aí veio assim, nossa, mas o que vão achar de mim? Eu tô descabelada, eu tô não sei o quê. Aí baixei o celular. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma aula de bloqueio mental, não vou deixar isso daqui me parar, né? Aí eu peguei, apertei e mandei. Mas eu acabei de mandar, eu postei, o que vem? Nossa, mas agora as pessoas vão ficar comentando. Aí eu peguei, dei um foda-se na minha cabeça e fui tomar banho. Falei, não vou nem ouvir. Porque ele aparece. O bloqueio da opinião alheia é quando a gente dá muita importância para aquilo que as pessoas estão falando da gente. Né? E esse é um bloqueio que para muitas pessoas paralisa. As pessoas param, as pessoas não fazem com medo daquilo que vão dizer. E a gente não pode, porque assim, uma coisa a gente sabe, fazendo ou não fazendo vão falar. E eu tenho uma outra regra comigo, né? Se falam para mim, tá me dando a oportunidade de dizer, não, você tá equivocado, não é desse jeito.
Se estão falando de mim e eu não estou sabendo mesmo, por que eu vou me preocupar? Então deixa falar, né? Então, é um bloqueio que a gente precisa tomar cuidado porque ele paralisa. A gente acaba levando muito... Na verdade, a gente cria mais coisa na nossa cabeça do que de fato estão fazendo ou falando. Por exemplo, no caso do meu vídeo, talvez as pessoas devem ter visto o vídeo, teve gente que comentou, que compartilhou. Ninguém ficou olhando se eu estava descabelada, se eu estava suada, ou se olhou também, né? Talvez a pessoa nem teve, olhou, viu, mas nem pensou nada negativo. É mais a nossa cabeça que vai criando essas coisas. E isso impacta na nossa produtividade também, porque a gente deixa de fazer aquilo que faz sentido para a gente, preocupado com a opinião alheia. O quarto bloqueio é o bloqueio do não merecedor. Eu não sou merecedor disso, né? Esse bloqueio é um bloqueio muito relacionado com crenças, principalmente crenças que vêm às vezes lá da infância. Às vezes a pessoa passou por uma vida de escassez, uma vida de necessidade, ouviu dos pais, das referências, que as coisas eram para os outros, mas não para eles. Então, acaba criando esse bloqueio, né? Eu não vou fazer porque isso não é para mim. Né? Então, às vezes a pessoa tem vontade, tem um sonho de fazer algo diferente, mas ela não faz porque ela acredita que aquilo não é para ela. Então, esse é um bloqueio que ele precisa ser bem analisado, porque às vezes vem da nossa história. E eu sempre falo assim, que a gente precisa tomar um grande cuidado com a nossa história, porque a realidade, às vezes, que nós tivemos na infância já não é mais a mesma hoje. E a gente ainda está operando no mesmo modelo mental. Às vezes você já está numa vida financeira muito melhor, já está podendo fazer muitas coisas, mas ainda você vem naquele modelo que você foi criado há 20 anos, há 30 anos atrás. Então, esse daí é um bloqueio que deve ser olhado com muito carinho, porque ele impede muitas coisas. Eu já vi pessoas boicotar a promoção dentro da empresa por conta desse bloqueio. Às vezes a pessoa tinha tudo para ser um bom líder, ser promovido dentro da empresa, mas por acreditar que não era merecedor, que o sucesso não era para ela, ela se bloqueava. Ela bloqueava e auto-sabotava o sucesso dela. Então, esse é um bloqueio que merece uma boa atenção. O bloqueio do ocupado. O que é o bloqueio do ocupado, né? Não tenho tempo, já tenho muita atividade, não vou nem pensar em fazer isso, porque não dá para colocar mais nada na minha agenda. O bloqueio, claro que cada um sabe da sua realidade, mas assim, eu falo do bloqueio no sentido, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa para você e você não faz, porque você acaba criando esse bloqueio do ocupado. Às vezes é para fazer um hobby, às vezes é para estudar alguma coisa que vai te dar mais sentido, que vai te dar mais prazer. Às vezes é para fazer um trabalho voluntário, alguma coisa que vai te desenvolver mesmo como ser humano. Só que você acaba barrando nesse bloqueio do ocupado. É melhor eu nem fazer porque eu tô cheio de coisa e eu não vou ter tempo para fazer isso, tá? Então esse é um outro bloqueio. O bloqueio do especialista, que é o bloqueio de quando você pensa em fazer alguma coisa, principalmente se você vai desenvolver alguma coisa nova, que vai sair da sua zona de conforto. A primeira coisa que você pensa, eu não sei fazer, isso não dá certo para mim, eu preciso encontrar alguém que saiba, então eu preciso de um especialista. E quando a gente para pensar, algo novo que a gente vai fazer, mesmo que seja algo que você nunca fez, a gente sempre tem uma experiência prévia em algo. Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quando eu comecei a fazer corrida, quando eu comecei a correr, lá em 2009, há muito tempo atrás. Para eu começar a correr, o que eu fui fazer? A primeira coisa que eu fiz na minha vida para eu começar a correr, eu acredito que vocês nem imaginam a primeira coisa que eu fiz na minha vida para começar a correr. Não foi comprar o tênis e colocar no pé e sair correndo, não foi isso. Eu comprei um livro de corrida. Eu fui ler. A primeira coisa. Por quê?
porque esse é o meu padrão quando eu vou aprender alguma coisa. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou buscar conhecimento para tudo. Então, quando eu fui correr, a primeira coisa eu comprei um livro que se chama Correr. Eu sentei, eu li o livro. Eu entendi como que era, aí eu comprei o tênis e comecei a correr. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, o que eu quero dizer? Que todo processo, a gente tem estratégia e técnica para fazer as coisas. Por mais novo que seja algo que você vai desenvolver, você já tem uma prévia, né? Uma prévia experiência de algo que é semelhante àquilo. E, por exemplo, a corrida, ela hoje é um hábito na minha vida. Quando eu corro, eu acabo desenvolvendo o meu foco, a minha atenção. E quando eu leio, que é um outro hábito que eu tenho na minha vida, eu também acabo desenvolvendo o foco e a atenção. São atividades totalmente diferentes, mas que têm competências similares. Então, às vezes, algo que é novo para a gente, a atividade em si é nova, mas você vai usar competências que você já usou em outras áreas da sua vida, né? Então, assim, quando a gente para pensar, porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa nova e a gente para no bloqueio do especialista, no sentido, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso, isso não é para mim, isso acaba bloqueando. Mas se eu parar para pensar, mas espera aí, eu já tenho alguma prévia experiência, eu já aprendi outras coisas na minha vida antes. Como é que eu aprendi? Então, eu aprendi dessa forma, então tá bom, então vou usar isso para me desenvolver com outras coisas também. E o último bloqueio é o bloqueio do indisciplinado, que eu já matei esse bloqueio lá quando eu falei da habilidade da disciplina. A gente tem muito isso, muito. Falar assim, eu não vou fazer, por exemplo, eu não vou fazer um curso online, porque um curso online precisa de disciplina e eu sou indisciplinado. Eu não vou estudar inglês, porque inglês precisa de disciplina e eu sou indisciplinado. Eu não vou fazer regime, porque regime precisa de disciplina e eu sou indisciplinado. A gente conta muito essa mentirinha pra gente. E nós não somos indisciplinados, porque disciplina é aquele que é mestre de si mesmo. E aí, se eu te perguntar, alguma vez na sua vida você já teve a curiosidade de aprender algo e colocou isso, assim, ninguém precisou falar para você, você já foi lá na internet e pesquisou? Por exemplo, meninas, já pesquisou uma receita, fazer uma make? Os homens já devem ter pesquisado nó de gravata ou como consertar um celular. Já fizeram isso? Sim ou não? Faz assim com a cabeça para eu ver quem já fez isso. Já foi, deu uma bugada para descobrir alguma coisa. Alguém pediu para fazer? Ninguém pediu. Mas você fez por quê? Porque você é disciplinado, porque você foi mestre de si mesmo, você teve interesse e foi atrás. Então, a gente conta muito essa historinha de que a gente é indisciplinado, então nem vou fazer as coisas. Isso acaba bloqueando e a gente deixa de fazer coisas que faz sentido para a gente por conta disso. Até aqui tá tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eu só vou parar rapidinho aqui para ver. Tá tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Sem perguntas por enquanto. Vocês querem fazer alguma perguntinha? Se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta nesse momento, pode perguntar enquanto eu tomo uma aguinha. Ele está respondendo que está tudo ótimo, a Angela também está tudo bem. Está tudo tranquilo, posso seguir o barco então. Beleza? O Oscar me sinalizando aqui também. Então vamos lá. Bom, para a gente entender um pouquinho aqui, né? O ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, ele é uma metodologia do Tony Robbins, que é considerado o maior coach do mundo aí, né? Vamos dizer assim. Ele determinou o ciclo do sucesso com 4 quadrantes: potencial, crença, potencial, ação e resultado. Se a gente parar para pensar, o potencial do ser humano ele é ilimitado. Só que a gente coloca um limite nesse potencial. Por exemplo, né, o pessoal, vocês já devem ter assistido, por exemplo,
Olimpíadas, as Paralimpíadas, né? Quando a gente vê o pessoal, às vezes, cadeirante, correndo, fazendo atividade física, que você fala, nossa, eu não consigo fazer isso, mas aquela pessoa, ela supera o limite dela, né? Então, assim, o nosso potencial humano, ele é ilimitado, só que a gente limita esse potencial. E a gente limita ele quando a gente começa a falar, eu não consigo. Eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim. São frases que a gente utiliza para bloquear o nosso potencial. A crença é aquilo que a gente pensa, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. Quando eu era mais nova, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal de estagiária. E eu amava trabalhar lá, trabalhava no setor de fundo de garantia, amava, era minha alegria, atendia as pessoas, me relacionava com um monte de gente. Aí entrou uma gerente nova e essa gerente colocou a missão que todo mundo tinha que vender seguro. E eu tinha uma crença, a minha crença, que eu não sabia vender. Eu acreditava nisso, que eu não sabia vender. Eu falava, não nasci para vendas, vendas não é para mim. Isso porque minha mãe teve comércio a vida inteira e eu cresci vendo minha mãe fazer negócio, né? Minha mãe tinha uma loja de muito sucesso que se chamava Damares Modas. Então era assim, né? Aí, eu nasci no meio disso e eu achava, né? Eu tô brincando, muito sucesso, era uma lojinha pequena, mas o muito sucesso era por conta do nome. E eu achava que eu não sabia vender. Eu acreditava piamente que eu não sabia vender. E aí, quando essa gerente começou a pegar no nosso pé, e eu repetia muito isso, então meu potencial para vendas a crença eu não sei vender, meu potencial para vendas é zero, eu não sei vender. E só que ela começou a pegar muito no pé, e eu decidi um dia, só para mostrar para ela que eu não sabia vender, que eu ia oferecer para alguém, né? E aí eu estava fazendo o atendimento, e enquanto eu fazia o atendimento da pessoa, na minha cabeça eu comecei a pensar, eu vou oferecer o seguro para essa pessoa, eu vou oferecer o seguro para essa pessoa. Pensando, meu coração já começou a disparar, começou a me dar ansiedade, eu vou oferecer, eu vou falar, vou falar, vou falar. Beleza, o que aconteceu? Eu entrei em ação. A ação foi o quê? Oferecer o seguro para a pessoa. Só que na minha concepção lá, sem, né, conhecimento algum de vendas, o que eu falei para a pessoa, né? Minha técnica de vendas naquele momento. Eu olhei para a pessoa e eu falei assim, você não quer não comprar um seguro de vida, né? Aí a pessoa olhou para mim, eu acho que nesse momento foi por Deus, ou essa pessoa saiu de casa querendo fazer uma boa ação, a pessoa olhou para mim e falou assim, quero. Aí eu olhei para a pessoa e falei, você quer? A pessoa, quero. E eu precisava ficar em paz com os meus valores, porque eu achava que seguro de vida era passar a perna nas pessoas, né? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, mas você sabe que o seguro de vida você só recebe se você morrer? Aí a pessoa olhou para mim e falou, deu risada, olhou para mim e falou assim, sim, eu quero. Aí, né, aquela pessoa, não sei se foi a gerente que mandou ele comprar de mim, eu não sei o que foi. Só que, olha só, a minha crença era que eu não sabia vender. O meu potencial para vendas era baixo. Só que eu entrei em ação, desacreditada, eu entrei em ação. E foi uma ação, assim, horrível. Mas essa ação gerou resultado. E quando gerou resultado, o resultado ele não sustenta mais a crença. Quando você tem um pensamento negativo e você faz alguma coisa e essa ação quebra aquele pensamento que você tinha, essa crença muda. Porque naquele momento, quando eu vendi, eu olhei e falei, cara, eu não tenho técnica de vendas, mas eu sei vender. Eu preciso agora melhorar as minhas técnicas, porque aquilo que eu acreditava que eu não nasci para vendas, já não fazia mais sentido, porque tinha dado resultado. Então, o ciclo do sucesso, ele funciona dessa forma. A gente tem duas formas de quebrar algum bloqueio. Ou a gente muda a forma de pensar, ou mesmo acreditando que isso não dá certo, a gente entra em ação.
E quando a gente entra em ação, gera resultado e o resultado muda a nossa forma de pensar. É fantástico por conta disso. Eu comentei que eu corro e eu fiz uma maratona em abril de 2016. E eu, mesmo, a maratona é correr 42 quilômetros. E mesmo correndo já há um bom tempo, porque eu corro desde 2009, mesmo correndo desde 2009, eu acreditava que a maratona não era para mim. E eu nunca imaginei que eu ia fazer uma maratona. E eu só fiz a maratona porque eu fui treinar com uma amiga minha que estava se preparando para uma maratona. E nisso de treinar, de motivar ela para ela não desistir dos treinos dela, eu corri 30 quilômetros. E eu corri 30 quilômetros falando que eu não era capaz de correr 42. E quando eu corri 30, eu falei, cara, quem corre 30, corre mais 12. Aí eu fui, fiz minha inscrição e participei da corrida. Então eu acreditava que eu não era capaz. Mas eu precisei entrar em ação para a ação gerar um resultado diferente e o resultado mudar a crença. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo tentando quebrar o pensamento, né? Eu falo, mas eu penso assim, eu penso assado, eu tenho que pensar diferente. Está difícil pensar diferente? Entra em ação. Entra em ação mesmo achando que não vai dar nada. Porque se der alguma coisa, você muda essa crença. Se não dá nada, você vai continuar pensando o que você sempre pensou, né? Mas pelo menos você tentou, mas se der alguma coisa diferente, o que vai acontecer? Vai mudar essa crença. Então, a melhor forma da gente obter resultado na nossa vida ainda é entrando em ação. Até aqui tá tranquilo, gente? Deixa eu ver que tem alguém que escreveu alguma coisa aqui para mim. Deixa eu ver aqui no chat, peraí. A Kézia contribuindo aqui, que legal, falando que entendeu o bloqueio do não merecedor, pensa que conviveu muito tempo com ele. Legal isso, muito bom. É tão bom quando a gente começa, né, a entender as coisas. Bom, e aí uma das formas para a gente manter mudanças efetivas na nossa vida é estabelecendo hábitos angulares. Os hábitos angulares são aqueles hábitos que, quando a gente implanta na nossa vida, ele dá sustentação para outros hábitos bons também. Por isso que chama angulares, ele acaba sustentando. Por exemplo, às vezes pessoas que começam a fazer atividade física, por exemplo, é um hábito angular, é um hábito bom. Esse hábito bom, ele vai fazer com que a pessoa mude a rotina alimentar dela. Ela começa a comer diferente, porque ela está fazendo atividade física, aí começa a provocar. É um hábito bom que provoca outras mudanças. Dentro dos hábitos angulares, eu pelo menos, tem vários, mas eu cito 3 aí pelo menos, que é o hábito da atividade física, o hábito da leitura, ele serve de hábito angular, o hábito de estudar, né, porque ele vai dando sustentabilidade para outros hábitos bons também. Essa é uma das formas também da gente conseguir ser mais produtivo. E deixa eu passar aqui. Alguns caminhos, né, que proporcionam a mudança, né? Quando a gente pensa em mudar, alguns caminhos que ajudam e que proporcionam a mudança. Tem muitas pessoas que acabam partindo para a religião. A religião ajuda bastante, né? Principalmente tem algumas religiões que hoje em dia até trabalham essa questão do autoconhecimento, das pessoas explorarem mais a espiritualidade, entendendo as emoções também. Terapia, o coaching, livros, tem muitos livros bons de autoconhecimento. Quem quiser se conhecer melhor, tem um livro que se chama O Efeito Sombra. É um livro muito bom, que eu recomendo. Atividade física, principalmente atividade física. Eu gosto muito da corrida. Para mim é um momento que eu penso bastante em mim, né, bastante nas minhas coisas, aí me ajuda bastante. E meditação, hoje em dia se fala bastante na questão da meditação, o quanto que a meditação também contribui, né, para as pessoas trabalharem o autoconhecimento. E cursos na área também, né? Existem hoje bastante curso, inclusive o Carreira Fora da Caixa, as pessoas que estão fazendo sabem disso, né?
existe bastante curso aí que trabalha bastante essa questão do autoconhecimento. Bom, eu vou parar aqui um pouquinho, eu vou abrir aqui para vocês, para a gente, eu queria, assim, rapidinho, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, que queira falar. Gostaria de ouvi-los. Pode ser no chat, pode abrir o microfone, pode perguntar. Pode ficar à vontade, gente. Maurício, Kese. Fiquem à vontade. Tá tranquilo, foi bem... Até aqui foi bem explicado, bem detalhado, né? Do jeito da Maris de ser, que eu adoro, mas tá tranquilo. Obrigada, Maurício. Daiane, Felipe Mendes, quer contribuir com alguma coisa? Tati, Paula, Rosângela? Eu gostei muito, Damares, da leitura que você fez das habilidades atuais, né? Essa questão da aceleração, das características de um profissional de 2022 e a gente acordar com esse desafio já batendo assim a nossa porta, né? Gostei muito mesmo dessa leitura de que nós precisamos da nossa autonomia, da nossa disciplina e de controlar as emoções em períodos tão desafiadores, né? E é uma grande verdade isso. E achei muito, muito oportuna, né, a descrição dessas crenças, desses bloqueios que nós carregamos. E sim, isso pode impactar muito na nossa vida e trazer esse autoconhecimento, essa avaliação, né? O que é que está me segurando, o que é que está me limitando, por que eu estacionei em determinada fase da minha vida ou determinado pilar da minha vida, por que isso está acontecendo? Pode olhar que ali tem, né? Tem. Ali tem um bloqueio que está assim realmente, que se a gente olhar com carinho para ele, com uma vontade de torná-lo apenas uma experiência, a gente consegue tirar isso do caminho, essa pedra grande, e continuar a nossa jornada aí com mais força, com mais determinação. Então, parabéns. Gostei muito do conteúdo e da forma como você está trazendo para que a gente possa refletir bastante, tomar novas decisões. Obrigada, Kese. E o que é interessante é que, assim, à medida que a gente vai trabalhando os bloqueios, a gente vai descobrindo mais coisa. Né? Eu já estou aí nessa estrada aí de trabalhar com autoconhecimento. Você também, né, que atua como coach já tem alguns anos, também sabe disso, né, Kese? A gente vai descobrindo e vai vindo mais coisa, né? Eu até brinco, a Cris, minha cliente, eu já falei isso para ela algumas vezes. Eu falo que é bom quando a gente descobre que tem mais coisa para trabalhar, porque significa que ainda tem uma boa caminhada aqui na Terra, né? Tenho medo quando eu descobrir que já tratou tudo, né? E aí Deus fala, chega, né? Vamos recolher e levar embora. Mas à medida que a gente vai se conhecendo, né? Eu acho que assim, muito vai da maturidade. Eu acho que tem coisas que a gente tem o momento certo para descobrir. Às vezes está ali na cara, só que você não está enxergando porque ainda não é o seu momento de enxergar. E no momento certo, vem aquilo, você acaba trabalhando e desbloqueando e dando mais um passo, né? Avançando mais e mais. Legal. Felipe contribuiu aqui no chat, colocou a procrastinação seria uma combinação de alguns desses bloqueios? Sim. A procrastinação, ela hoje já é usada até como uma identidade. As pessoas se julgam procrastinador, né? Eu falo, não, você não é, você é humano, você não é um procrastinador, né? Se tem alguma coisa que você é um ser humano, você pode ter comportamento de procrastinação, que é diferente. O comportamento é diferente daquilo que eu sou, né? Eu posso ter momentos que eu procrastino, eu posso ter momentos de ansiedade, mas eu não sou a ansiedade, eu não sou a procrastinação. E a procrastinação, ela é uma combinação de várias coisas.
uma das coisas, ela serve como uma boa desculpa para a gente não fazer, e ela serve também como, eu acho que ela entra muito no do ocupado, no bloqueio do ocupado. Então, como a pessoa sempre acredita que está cheio de coisas, ela não prioriza aquilo que ela deve fazer. E não priorizando, ela vai procrastinando, até que chega um momento que aquilo ali se torna... Ela tem que tomar uma atitude. E nessa de tem que tomar uma atitude, ela acaba criando, né, um estresse para ela, e tem muitas pessoas que acabam sendo viciadas nessa adrenalina. Então, tem gente que procrastina porque quer sentir essa adrenalina, né? Porque daí ainda a pessoa fala assim, mas em cima da hora eu faço. Mas será que precisa gerar esse estresse todo para você, né? E a pessoa acaba criando essa química negativa dentro dela. Isso é muito ruim. Dai, você quer contribuir com algo? Vou te ouvir. Oi. Oi. Damares, esse conteúdo que você compartilhou com a gente, ele faz muito sentido, né? Inclusive, eu enxerguei muitos dos comportamentos que eu tive durante a pandemia em tudo que você trouxe, né? Na questão da procrastinação, daquele momento que você se sente em pânico, e muitas vezes você limita as suas ações. Então, a gente, identificando na gente esses comportamentos, fica muito mais fácil a gente sair daquela zona do medo, que segura a gente, que trava. E é muito interessante, porque quando a gente começa a se desprender, a gente também começa a entender melhor o que está acontecendo com as outras pessoas. Sim. Principalmente a gente que lida com pessoas no dia a dia, né? Entender as ações, as emoções. Então, foi muito bacana, muito aplicável. De parabéns. Obrigada. Você sabe que eu não falei muito nessa aula sobre mindset, né? Até porque ontem eu fiz uma aula falando bastante de mindset, aí hoje eu não entrei muito nesse assunto. Mas assim, o que a gente percebe nesse momento da pandemia, o que é, né? Bem rapidinho assim, a pandemia ela acaba gerando na gente instabilidade. E a questão da instabilidade faz com que a gente entre no nosso mindset fixo, porque a gente começa a se sentir ameaçado. Todo mundo fica ameaçado. Você está ameaçado de perder seu emprego, de perder seu cliente, de perder a sua saúde, de perder os seus entes queridos. São ameaças para todo lado. E daí vai para o mindset fixo. O mindset fixo é onde você olha ameaça e defesa. Se tem alguma coisa te ameaçando, você vai se defender. Nisso de se defender, você vai ficando mais reativo, agressivo. Qualquer coisa que fala para você, você joga em cima, né? E vai fazendo com que você fique olhando muito para você. O foco fica muito em você e você querendo se proteger. Então, tudo que um faz ou fala, você cria ali um mecanismo de defesa, né? Então, e isso é negativo. E no mindset de crescimento, daí no mindset fixo vai gerando angústia, ansiedade, paralisa. Já no mindset de crescimento é quando a gente começa a enxergar a situação, apesar de ruim, você consegue enxergar oportunidades, melhorias, o que eu posso aprender com isso, e você tira o olhar de você e você coloca o olhar no outro. Eu falo que é a melhor coisa que tem para a gente curar qualquer problema é você ir ajudar uma outra pessoa. A melhor coisa, vai visitar uma pessoa, é que a gente não pode nesse momento, né? Mas visitar uma pessoa, a gente não pode nesse momento. Mas a gente se colocar em prol de ajudar o outro, você tira o foco totalmente de você. Isso faz você sair do mindset fixo e você entra no mindset de crescimento. Porque quando você está ali ajudando o outro, você começa a correlacionar um monte de coisa com a sua vida. Porque também no mindset fixo, você fica muito na mentalidade da escassez. Eu tenho que guardar para mim porque pode faltar. Aliás, já está faltando, né? Que foi esse comportamento que a gente começou a ver no começo da pandemia. As pessoas indo para o supermercado e enchendo o carrinho. Porque eu vou garantir o meu e da minha família, que se dane o resto, né? Que é o mindset da ameaça mesmo, né? Então, quando a gente começa a olhar para o outro, é quando começa a acontecer a cura. A gente começa a se curar. Porque você vai tirando o olhar de você e, ao ajudar o outro,
você acaba ajudando a si mesmo. Muito boa a sua contribuição. Deixa eu ver aqui, a Ana escreveu, realmente chega um momento em que cai a ficha que é necessário desbloquear. Foi assim comigo em relação ao não merecedor. Verdade. A Thalita, muito bom o conteúdo, olhar para nossas dificuldades e bloqueios nos permite mudar e evoluir. E compartilhar as experiências motiva a nos superar. Muito bom. Camila também falou que gostou bastante quando fala do bloqueio mental. Vem trazendo alguns insights sobre momentos vividos na carreira profissional e pessoal. Muito bom. Que legal. Vamos voltar aqui então, que tem só mais uma partezinha aqui para passar. Vou voltar mais um pouquinho aqui que eu tinha para o lado. Quando a gente fala de mudança, não estou vendo o rostinho de vocês aqui. Quando a gente fala de mudança, a gente fala muito desses níveis neurológicos de mudança, né? Que até a pergunta que o Felipe fez aí da questão da procrastinação. Os níveis neurológicos de mudança, ela é uma definição do Robert Dilts, que ele fala, né, como uma pirâmide mesmo, né? Então, assim, existem as mudanças de ambiente. Então, entenda que tudo que está mais abaixo são as mudanças mais fáceis da gente fazer. Mudança de ambiente, mudança de comportamento, mudança de capacidades, mudanças de crenças e de identidade. As mudanças de ambiente, por exemplo, eu estou infeliz no meu trabalho. Eu pego e mudo de trabalho. Mudo, né? Então, mudei de ambiente. Só que aí, o que acontece? Às vezes a pessoa está infeliz no trabalho, ela muda de ambiente, mas ela vai da mesma forma para o outro trabalho. Ela só mudou de ambiente. Mas ela continua com os mesmos comportamentos, com as mesmas capacidades, com as mesmas crenças. As crenças de comportamento, né, as mudanças de comportamento é, por exemplo, eu não fazia atividade física, passei a fazer. Eu não tinha esse hábito, adotei, comecei a fazer. Eu mudei um comportamento. Só que se eu não mudar, às vezes, a identidade que eu tenho em relação a isso, esse comportamento não dura. Por que a gente vê tantas pessoas que às vezes começam a fazer, a mudar estilo de vida no sentido da alimentação, no sentido da atividade física, mas não perdura, porque a pessoa mudou o comportamento, mas ela continua acreditando, ela continua com crenças, às vezes negativas em relação a isso. As mudanças de capacidade são as mudanças de quando a gente começa a mudar o como a gente faz, né? Então, aquilo que eu sou capaz de fazer. Ela já começa a funilar um pouco mais, porque a gente tem muitos bloqueios relacionados negativos com isso. Quantas coisas, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente diz que não consegue durante o dia? Começa a prestar atenção, né? O quanto que a gente repete, e isso está muito relacionado com as nossas capacidades. E aí entra as nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita. E a gente tem um conjunto de coisas que a gente acredita que veio da infância. E que hoje, igual eu já falei, não faz mais sentido. E existe mais um outro conjunto de crenças que muitas vezes foram de experiências negativas que a gente teve numa única situação, só que a gente cria um trauma com aquilo e por conta daquilo deixa de agir. Às vezes foi uma situação negativa na vida que teve, só que a crença, o que ela faz? Ela generaliza. E generalizando, ela impede a gente de agir. E a identidade. Essa da identidade é algo que a gente precisa estar muito atento, porque o quanto que a gente fala, igual eu estava falando para o Felipe, né? Eu sou procrastinador. Identidade é tudo aquilo que eu começo com eu sou, é aquilo que eu sou. Por exemplo, eu sou a Damares, eu sou professora, então é minha identidade, né? E como professora, por exemplo, eu tenho um conjunto de crenças, eu acredito que eu sou capaz de aprender e sou capaz de ensinar. Então, eu tenho um conjunto de crenças e de capacidades também. E aí eu tenho comportamentos inerentes com isso, dentro de um ambiente que pode ser um ambiente virtual, pode ser um ambiente de sala de aula, pode ser no meu escritório, né? Então, é aquilo que eu sou relacionado com as minhas crenças e valores, com aquilo que eu tenho capacidade de fazer, né? E com os meus comportamentos adequados dentro de um ambiente adequado. Só que a gente atrela muita coisa negativa na nossa identidade. Por exemplo, eu sou ansioso, eu sou procrastinador,
eu não sou bom, eu não sou merecedor, é tudo crença, né, de identidade. E quanto mais acima está, é mais difícil de mudar. Então, por isso que a gente precisa se atentar naquilo que a gente diz. Se eu repito muito alguma coisa começando eu sou, começa a mudar isso. Né? Começa, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa, você está ansiosa. É diferente, porque é um estado. Eu posso estar ansiosa agora, eu posso estar alegre daqui a pouco. Agora, eu sou humana, eu não consigo mudar isso. Por mais que tem hora que eu fico brava, que parece um bicho bravo, mas eu ainda sou um ser humano, né? Não muda isso, né? É aquilo que eu sou, é permanente em mim, tá? Então, isso também é uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. E quando a gente faz uma mudança efetiva de identidade, logo a gente tem algo que muda em todos os outros níveis, né? Como, por exemplo, quando a gente é solteiro, e aí você tem crenças que são inerentes a solteiro, comportamentos, tudo relacionado ao solteiro. A hora que você casa, que você assume outras responsabilidades, a hora que você se torna pai, a hora que você se torna mãe, você acaba tendo uma outra identidade com um conjunto de crenças, capacidades e comportamentos diferentes, tá? Então, isso também é bacana de lembrar. Aqui eu já falei, né, os caminhos que proporcionam as mudanças, que a gente precisa aí achar os nossos meios. E agora eu queria fazer um convite para vocês, né, para o pessoal que está assistindo aqui a aula. A gente já está aí com a galerinha do curso, né, fazendo. Mas eu queria fazer um convite para fazer parte do curso Carreira Fora da Caixa. Que esse curso, ele é um curso online, são 52 aulas gravadas, elas têm em média de 10 a 15 minutos cada aula, e o pessoal para fazer, eu sempre oriento, para fazer uma por dia, para assistir. Cada aula tem uma ferramenta, as pessoas fazem essas ferramentas, e isso vai trazendo mais sentido para as pessoas. O curso ele foi criado para ajudar as pessoas a ter mais inteligência emocional, reconhecimento profissional e encontrar sentido naquilo que faz, que eu acho que é o primordial. Esse curso, ele custa hoje R$ 1.994, porque ele é um processo de coaching, né, que eu transformei ele num curso online. Só que agora, nesse mês de maio, que eu estou fazendo aí os 10 anos de empresa, eu criei uma promoção. Já que é 10 anos de empresa, as pessoas que participam pagam 10% do curso, ou seja, tem 90% de desconto. Então, o curso sai por R$ 199,40 e ainda pode parcelar em até 4 vezes no cartão. Então, assim, é um curso online. Durante o curso, a pessoa vai passar por 25 ferramentas, são ferramentas do processo de coaching que já são testadas e validadas. Tem 110 perguntas poderosas que vão levar as pessoas à reflexão. E uma vez por mês a gente vai fazer aula ao vivo para esclarecimento de dúvidas e novos conteúdos, como a gente fez essa daqui, que foi aberta para todo mundo. E também tem aí o meu acompanhamento online durante todo o processo de transformação. Eu vou depois mandar por e-mail para as pessoas o link, e aí quem tiver interesse se inscreve nesse link, e as pessoas que fecharem entre hoje e amanhã, mas só pode entre hoje e amanhã, as 5 primeiras pessoas eu vou dar 2 sessões de coaching online para acelerar o processo de coaching também. As outras pessoas que entraram acabaram entrando nessa promoção também. Então, eu estou abrindo para quem fez a aula, mas só vai valer para quem fechar entre hoje e amanhã, tá? Vai ganhar aí 2 sessões de coaching comigo, tá? A próxima aula eu pretendo fazer no mês de junho e eu vou falar sobre mindset criativo. A gente vai tratar bastante de como criar, de como inovar, né? De como a inovação de agora em diante vai ser importante para a gente. E o quanto que esse processo é um processo inerente do ser humano. Então, vai ser uma aula bem bacana, com bastante informações também. Bom, tem o meu livro, que eu vou sortear agora aí para quem se inscreveu. E para as pessoas que não participaram do sorteio e que desejam comprar o meu livro, eu vou mandar também o site, lá no site darh.com.br,
Tem um link, que acho que é na parte, assim que entra, né, falando um pouquinho sobre a empresa, tem um link que vai direto para o livro. Você pode comprar esse livro e receber na sua casa, autografado e com um cartãozinho bem fofo meu. Não é tão fofo assim, porque eu não tenho azar, não manjo nos desenhos, mas o carinho vai ser bem fofo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E lembrando, para as pessoas que tiverem interesse, peraí, deixa eu ver aqui, acho que eu fiz coisa errada aqui, de receber o certificado, me manda o e-mail que eu vou mandar o certificado para vocês, tá? Eu tô com medo de apertar o negócio aqui, de desligar tudo. Beleza. Deixa eu ver se tem... Tá, beleza? Gente, mais algum comentário? Deixa eu mandar aqui para vocês um... Vocês vão receber esse material, tá? Eu vou mandar para vocês por e-mail. Ainda hoje é capaz de receber. Eu gostaria de ouvir os feedbacks de vocês. Quem que se identificou com quais bloqueios que vocês se identificaram? Eu gostaria de ouvir aí os feedbacks de vocês. Damares. Oi. Oi, Ralph. Tudo bem? Tudo bem? Achei bastante oportuno esse conteúdo em relação aos bloqueios, pontuando cada um deles, né? E eu confesso que eu já, em determinadas épocas, eu me identifiquei com cada um deles. Em alguns momentos a gente tem a dúvida, outros a gente tem o perfeccionismo e por aí vai. Atualmente eu me encontro no indisciplinado. E esse indisciplinado, eu fiz a relação do seguinte, é como você que compra um material novo e não lê o manual de instrução antes de ligar, antes de utilizar. Então, eu tinha um professor em que ele sempre, a primeira pergunta que ele fazia, você está habilitado para isso? Se você não se sente habilitado para isso, é porque você não leu o manual de instrução. Vai buscar informação onde está, que lá você vai encontrar o que você precisa. E muito, muito sábio ele. E realmente, se a gente lê o manual, a gente acaba evitando de queimar o aparelho antes de ligar, né? Sim, sim. Na verdade, Então, é por às aí. vezes a ânsia nossa de querer dar resultado, de querer fazer, né, o conceito que a gente tem aí de produtividade, de fazer mais com menos, na ânsia de querer fazer e fazer logo, a gente pula essa etapa de ler o manual, de buscar as instruções, né? Muito legal. Eu sempre tive a iniciativa de sair fazendo e depois, no meio do caminho, que você vai vendo aonde está errando para ir buscar informação. E com isso, a gente, buscando informação antes, a gente evita muitos erros. Né? Sim, sim. Dá Menos mais resultado, desgaste. né? Dá menos desgaste e mais resultado, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ralph. Muito obrigada, viu? Ralph é o esposo da Kese, né, Kese? Ele que deu a nossa carona para o Rio de Janeiro, né? Muito bom. Quem mais, gente, que gostaria? O Vladimir falando aqui no chat que ele se identificou principalmente com o não merecedor. Felipe Oi, também. Oi, Cris, tudo bem? Eu queria também dar um feedback que aconteceu comigo a semana passada. E eu estava atendendo uma cliente, ela queria comprar um produto, e ela falou assim, mas você é tão atenciosa, tão prestativa no balcão, que eu já quero que você me explique como que eu vou utilizar esse aparelho na minha casa. Nossa! Aquela hora me veio o desespero, me veio assim a dúvida, eu falei, nossa, mas eu explicar para o cliente, nossa, e até eu liguei na hora para o meu esposo, eu sabia que ele estava ali por perto, e de orientação. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas você não precisa dele, você vai saber me explicar certinho. Você vê, eu acabei vendo aí a questão da dúvida, né? Eu estava duvidando da minha própria capacidade, né? Eu já estou ali no balcão indo para os 9 anos, né? E eu estava duvidando de mim mesma. E aí eu falei para ela assim,
mesmo assim, como você citou na questão da venda, né? Eu falei assim, mas você tem certeza que quer que eu te explique? Aí eu comecei a pensar assim, não, mas eu sou capaz, né? E comecei ali a olhar, ler o manual de instrução e expliquei. Ela falou assim, nossa, aí, ó, tá vendo? Quando meu esposo chegou, eu já tinha explicado tudo para ela e, de uma certa forma, eu percebi que as pessoas acreditam mais na gente do que, às vezes, a gente mesma. Sim. A gente acaba duvidando da nossa capacidade. Então, até foi uma coisa aqui que eu ainda coloquei, que eu ainda tenho a tal da dúvida, que ainda atrapalha, né? A gente tem essa dificuldade. E realmente, agora, nesse momento, com 7 bloqueios, foi assim muito esclarecedor mesmo para mim. Claro que tem outros que a gente ainda fica um pouquinho, né, observando, mas a dúvida eu percebi que realmente ainda preciso trabalhar um pouco mais. Legal. Foi de grande ajuda. Legal, Cris. Sabe o que é interessante? Que é assim, a dúvida, se a gente parar para pensar, a dúvida em si, ela não é de todo ruim, porque a dúvida leva a gente a buscar conhecimento. Eu lembro que há alguns anos atrás eu ouvi isso de uma pessoa, eu estava em dúvida na minha questão religiosa, né? Eu não falo muito sobre isso, mas eu sou católica por opção. Eu me tornei católica aos 18 anos. Isso foi uma opção minha. E eu passei por muita dúvida, porque eu fui criada na igreja evangélica. Então, foi muito diferente tudo que eu aprendi. E só que desde criança eu tinha muito desejo de ser católica. Isso era um desejo meu desde pequenininha. E quando eu me tornei católica, e eu tenho hoje, sempre tive muito respeito e ainda tenho muito respeito pela igreja evangélica, porque também a minha base do cristianismo veio da igreja evangélica, mas eu tinha muita dúvida de muita coisa. E eu ouvi uma vez uma pessoa me dizendo que a dúvida ela não era ruim porque ela me levava ao conhecimento. E é verdade, porque às vezes quando a gente tem dúvida, a gente vai atrás de conhecimento. Só que é ruim quando a dúvida paralisa a gente. Nem te leva a buscar conhecimento e nem te leva a fazer alguma coisa. Você fica ali parado. Daí você começa a duvidar de si mesmo. E isso é ruim. E aí é nessa hora que a gente precisa desse tribunal da autoconfiança que eu falei. No caso, você já pensou no seu marido. E às vezes a gente não precisa nem necessariamente falar com as pessoas, porque quando a gente tem essas pessoas dentro da nossa cabeça, às vezes você fala assim, nossa, e se eu falasse com meu marido? Ah, meu marido ia falar para mim, Cris, você tira de letra. A gente já sabe o que a pessoa vai responder. Aí você traz isso daí e segue adiante. Legal. E foi exatamente assim. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Quem mais, gente? Márcia, Regina, quer compartilhar alguma coisa? Identificou aí algum bloqueio? Espera aí que eu vou abrir aqui para você, Márcia. Espera aí que o microfone está mudo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Pronto, espera aí. Márcia, você tem que liberar o seu microfone. Libera aqui embaixo. Só clicar em cima do seu microfone que sai o som. Não tô te ouvindo, Márcia. Pronto, fala agora, acho que agora vai. Eu gostei muito do treinamento, né? Me identifiquei com a maioria deles, né? E realmente o que o pessoal já falou também, tem outros bloqueios também. De 2 semanas para cá, eu estou com bloqueio do luto, né? Então, devido a essa pandemia, eu também perdi um ente querido da minha família. Então, eu estou com esse bloqueio, não aceitar, não entender o porquê, querer entender. Então, tem muitos bloqueios ainda, né? Da dúvida, da perda, do ganho. Mas eu gostei muito, me identifiquei bastante, sim. Tenho muito que te agradecer dessa aula maravilhosa
de hoje. Obrigada. E meus sentimentos pela sua perda, viu? Obrigada. Por experiência própria, o luto a gente tem que viver mesmo, né? A gente quando tem que viver, por respeito, né? É um bloqueio também, né? Eu sei que vai passar, né? O dia, cada dia, né? Eu vejo mais coisas, eu aprendo, né? A cada dia, mas é muito difícil o luto. Sim, é um desafio aí. Tem acho que é um livro que fala sobre felicidade, e uma das coisas que ele fala nesse livro, que é um caminho para a felicidade, é a gente reconhecer e aceitar as emoções negativas. E agora é um momento de tristeza. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você passou por uma perda e é humano a gente sentir, sofrer e chorar, né? E assim, uma das coisas que eu aprendi um pouquinho na minha vida é agradecer, mesmo na dor, né? É agradecer. Tem coisa que a gente tenta entender com a nossa cabeça, a gente não consegue, isso causa mais sofrimento. Então, quando a gente só agradece, né? Só agradecer. Uma das principais perdas que a gente teve próximo a gente foi de uma criança. E foi uma perda que eu precisei ressignificar muita coisa na minha vida. Porque eu já tinha perdido a minha mãe, já tinha perdido amigos, mas nunca tinha perdido uma criança. E é muito triste quando isso acontece, né? E não era meu filho, era filho de um amigo nosso, e aquilo me causou muita dor. E eu fiquei num período, eu fiquei 10 dias sem enxergar as cores. Eu entendi quando as pessoas falam, quando está em depressão, que não vê sentido nas cores. E eu não via, eu olhava para o pôr do sol e eu não enxergava brilho. É muito estranho. E o que me tirou disso foi agradecer. E a oração de agradecimento, de falar, Deus, eu não entendo, mas eu te agradeço, né? Isso começou a trazer um pouco de alívio e mais sentido para mim. E, de repente, pode ser algo que possa te ajudar. Mas se permita chorar, né? Sim. É um alívio, né? É um alívio. O choro é um alívio. Mas o que você falou é verdade, agradecer todos os dias. E vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Com o tempo vai ficando a saudade, a gente já consegue lembrar sem tanto sofrimento, só as coisas boas. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada eu pela aula. Agradeço. A Júlia escreveu aqui, deixa eu ver. Peraí, tem gente escrevendo aqui. A Tati colocou que identificou com o bloqueio da dúvida e do perfeccionismo. A Thalita agradecendo. O Ralf agradecendo. Eu que agradeço, Ralf. A aula me fez pensar no que eu posso fazer de melhor em meu dia a dia e continuar a me arriscar e agir. Legal, Tati. A Júlia também escreveu. Há sempre um sucesso suas aulas. Muito obrigada por compartilhar e nos inspirar. Eu que agradeço, gente. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer? Andresa, gostaria de falar alguma coisa? Rogério Castilho, Vladimir? Quiser, só abrir o microfone, se não, escreve aqui no chat que a gente lê também. Tem uma mensagem nova chegando. Vladimir, eu tenho. Manda aí, Vladimir, pode escrever, se quiser. Ele perguntou, a ansiedade faz parte desse bloqueio mental, pois influencia muito no desenvolvimento. Na verdade, a ansiedade, ela é um sentimento, ela é uma emoção. Alguns bloqueios podem levar à ansiedade, alguns pensamentos podem gerar a ansiedade, né? E às vezes, isso também é uma coisa legal da gente pensar, que às vezes a gente pode parar e reconhecer as nossas emoções negativas. Então, por exemplo, a ansiedade influencia no meu desenvolvimento.
para pensar e ver, né? Eu estou ansioso, por que eu estou ansioso? Às vezes é por conta do perfeccionismo. O perfeccionismo é um bloqueio que gera bastante ansiedade, porque nunca tem um limite certo e a pessoa vai se cobrando muito. Então, isso gera muita ansiedade. Às vezes pode ser isso. Então, mas ele é mais ela é mais uma emoção do que um bloqueio. Mas os bloqueios podem gerar ansiedade. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar por aqui a nossa aula e em breve eu já divulgo a próxima aula nossa, que com certeza vai ser em junho. E eu gostaria de receber, quem, né, puder também contribuir, mandar mensagem para mim, pode ser no WhatsApp ou por e-mail, com sugestões de temas, de mais coisas que gostaria de saber, para eu pesquisar e a gente montar um material legal aqui para vocês. Eu quero agradecer, Cris está agradecendo aqui também, eu quero agradecer a participação de vocês. Como eu já falei, daqui a pouquinho vocês vão receber aí o material. Para aqueles que tiverem interesse, continuar se desenvolvendo, venha fazer parte da turma do Carreira Fora da Caixa, que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para vocês, tá? Aqui fica o meu agradecimento, desejo todo sucesso e que nós possamos ter paciência e sabedoria para passar por tudo isso com um pouquinho de sanidade, né? Que a gente saia de tudo isso com um pouquinho de sanidade, já tá bom já, tá? Gente, meu muito obrigado, uma boa noite para vocês e fiquem com Deus. Beijo, Maurício. Eu vou parar de gravar aqui.